Cachoeira. Na manhã seguinte, ao me levantar, encontrei uma mochila parcialmente cheia ao lado da minha porta, com um bilhete do Sr. Cadan. Ele dizia que eu devia pegar roupas suficientes para 3 a 4 dias e incluir meu maiô. O maiô, pendurado para secar durante a noite, estava seco. Joguei-o na bolsa, incluí uma toalha por segurança, empilhei o restante das minhas coisas em cima de tudo e desci as escadas. O Sr. Cadan e Ren já estavam no jipe quando entrei. Assim que afivelei o cinto de segurança, o Sr. Cadan me entregou uma barra de cereais e uma garrafinha de suco como café da manhã e saiu a toda velocidade. — Por que a pressa? Perguntei. Ren acrescentou: um desafio à nossa viagem quer parar em um lugar no caminho, respondeu ele. O plano é deixar vocês dois lá por alguns dias e então voltar para buscá-los. Depois disso, seguiremos para Ramp. Que tipo de desafio? Ren prefere ele mesmo explicar. Pela expressão em seu rosto, eu sabia que, por mais que eu tentasse persuadi-lo, o Sr. Cadan não daria mais nenhum detalhe. Decidi deixar de lado minha curiosidade sobre o futuro e me concentrar, em vez disso, no passado. Como estamos começando uma longa viagem, Sr. Cadan, por que não me fala mais sobre o senhor? Como foi o início de sua vida? Muito bem, deixe-me vir. Eu nasci 22 anos antes de Ren, em junho de 1635. Era filho único de uma família militar na casta Kshatriya. Portanto, para mim, foi natural ser treinado para ingressar na vida militar. Casta Kshatriya? A Índia tem 4 castas, ou varnas, semelhantes a diferentes classes sociais. Os brahmines são professores, sacerdotes e eruditos. Os Kshatriyas são governadores e protetores. Os Vaishyas são fazendeiros e comerciantes. E os Sudras são artesãos e criados. Também existem níveis diferentes em cada casta. Pessoas de castas diferentes nunca se misturavam. Viviam sempre dentro de seu próprio grupo. Embora oficialmente extinto nos últimos 50 anos, o sistema de castas ainda é praticado em várias partes do país. Sua mulher é da mesma casta que o senhor? Era mais fácil para que eu continuasse meu papel como soldado aposentado altamente favorecido pelo rei, então a resposta é sim. Mas foi um casamento arranjado? Quer dizer, o senhor a amava, não é? Os pais dela arranjaram tudo, mas fomos felizes juntos pelo tempo que nos foi destinados. Fitei a estrada à nossa frente por um momento e então olhei para Ren, que cochilava no banco de trás. O Sr. Cadan... Sr. Cadan, eu aborreço fazendo tantas perguntas. Não se sinta na obrigação de responder todas elas, principalmente se forem pessoais ou dolorosas demais para o senhor. Eu não me importo, senhorita Kelsey. Gosto de conversar com a senhorita. Ele sorriu para mim e mudou de faixa. Que bom. Então me fale um pouco sobre sua carreira militar. O senhor deve ter lutado em algumas batalhas bem interessantes. Ele assentiu. Iniciei o treinamento ainda muito jovem, devia ter uns 4 anos. Não frequentávamos a escola. Como futuros militares, nossa juventude era toda dedicada à formação militar, e todos os nossos estudos versavam sobre a arte da guerra. Havia dezenas, talvez até mesmo uma centena de diferentes reinos na Índia naquela época. Eu tive sorte de viver em um dos mais poderosos, sob o comando de um bom rei. Que tipos de arma o senhor usava? Fui treinado para usar várias armas, mas a primeira habilidade que nos ensinavam era o combate corpo a corpo. Você já viu filmes de artes marciais? Se o senhor se refere ao Jet Li e ao Jackie Chan, sim. Lutadores com habilidade no combate corpo a corpo eram muito procurados. Ainda jovem, avancei rapidamente na hierarquia por causa de minha habilidade nessa área. Ninguém conseguia me derrotar. Bem, quase ninguém. Rei me vencia de vez em quando. Olhei para ele surpresa. Sr. Cadan, está me dizendo que é um mestre de karatê? Algo do gênero. Ele sorriu. Nunca fui tão bom quanto os mestres renomados que vinham nos treinar, mas aprendi bastante. Gosto de lutar, mas minha maior habilidade é com a espada. Eu sempre quis aprender karatê. Nessa época, não a chamávamos de karatê. A arte marcial que usávamos durante a guerra era menos visual e estimulante. A ênfase estava em superar seu oponente o mais rápido possível, o que com frequência significava matar ou aplicar um golpe que deixaria a pessoa inconsciente por tempo suficiente para você escapar. Não era tão estruturada como se vê hoje. Entendi. Então o senhor e Ren foram ambos treinados em artes marciais. Ele sorriu.
Sim, e ele era muito competente. Como futuro rei, estudou ciências, artes e filosofia, assim como muitas outras áreas do conhecimento chamadas de as 64 artes. Ele também foi treinado em todos os tipos de combate, inclusive artes marciais. Interessante. A mãe de Ren também era bem versada nas artes marciais. Ela aprendera na Ásia e insistiu para que os filhos fossem capazes de se proteger. Trouxeram especialistas de fora e nosso reino rapidamente ficou célebre por lutar nessa modalidade. Por um minuto me perdi na imagem de rei praticando artes marciais, lutando sem a camisa, a pele bronzeada, os músculos reteçados. Sacudi a cabeça e me repreendi. Pare com isso, garota. Pigarreei. O que o senhor estava dizendo mesmo? Carros de guerra, prosseguiu o Sr. Cadan sem perceber minha breve desatenção. A maior parte dos soldados era da infantaria, e foi aí que comecei. Recebi treinamento no uso da espada, da lança, da maça, assim como de muitas outras armas, antes de passar para os carros de guerra. Aos 25 anos, eu estava no comando do exército do rei. Aos 35, minha função era treinar outros soldados, inclusive rei, e fui chamado para ser o conselheiro militar especial e estrategista de guerra do rei, particularmente no uso de elefantes de batalha. É difícil imaginar elefantes na guerra. Eles parecem tão dóceis, refleti. Os elefantes eram assustadores na batalha, explicou o Sr. Cadan. Eram fortemente encouraçados e carregavam uma estrutura fechada nas costas para proteger os arqueiros. Às vezes prendíamos longas adagas mergulhadas em veneno em suas presas, o que era bastante eficaz no ataque direto. Imagine enfrentar um exército com 20.000 elefantes encouraçados. Não creio que hoje exista na Índia esse número de elefantes. Eu quase podia sentir o chão sob os meus pés tremendo enquanto visualizava os elefantes prontos para a batalha atacando um exército. Que terrível para o senhor ter que participar de todo esse derramamento de sangue, de tanta destruição, e pensar que essa foi a sua vida. A guerra é uma coisa muito horrível. O Sr. Cadan deu de ombros. A guerra naquela época era diferente do que é hoje. Seguíamos um código de guerreiros, semelhante ao código da cavalaria da Europa. Tínhamos 4 regras. Regra número 1. Deve-se lutar com alguém que use armadura semelhante. Não lutávamos com um homem que não tivesse o mesmo tipo de equipamento de proteção. É um conceito semelhante ao não de usar uma arma contra um homem desarmado. Ele ergueu outro dedo. Regra número 2. Se seu inimigo não puder mais lutar, a batalha acabou. Se você desarmar seu oponente e deixá-lo indefeso, deve cessar a luta. Não se pode liquidá-lo. Regra número 3. Soldados não matam mulheres, crianças, idosos ou enfermos, e não machucamos aqueles que se entregam. E regra número 4. Não destruímos jardins, templos e outros lugares de culto. Parecem regras muito razoáveis, comentei. Nosso rei seguia a Kishkandharma, ou Lei dos Reis, o que significa que só podíamos lutar em batalhas que fossem consideradas justas ou legítimas e que tivessem a aprovação do povo. Ficamos em silêncio por um tempo. O Sr. Cadan parecia envolto em pensamentos sobre o seu passado, e eu tentava entender a época em que ele viveu. Quando tornou a trocar de faixa, fiquei impressionada com a facilidade com que dirigia em meio ao trânsito pesado, ao mesmo tempo que parecia tão pensativo. As ruas estavam cheias e os motoristas passavam zunindo em velocidades assustadoras, mas isso aparentemente não abalava o Sr. Cadan. Algum tempo depois, ele se virou para mim e disse: Eu a deixei triste, senhorita Kells. Peço desculpa, não queria aborrecê-la. Só estou triste pelo fato de o senhor ter enfrentado tanta guerra em sua vida e ter perdido tantas outras coisas. O Sr. Cadan me olhou e sorriu. Não fique triste. Lembre-se de que essa foi apenas uma pequena parte da minha vida. Pude ver e vivenciar mais coisas do que normalmente seria possível a qualquer homem. Vi o mundo mudar de séculos após séculos. Testemunhei acontecimentos horríveis, assim como muitos outros maravilhosos. Além disso, lembre-se de que, ainda que eu fosse um militar, não vivíamos o tempo todo em guerra. Nosso reino era grande e respeitável. Embora treinássemos para a guerra, nós só envolvemos em conflitos armados umas poucas vezes. Às vezes esqueço há quanto tempo o senhor e Ren estão vivos. Não estou dizendo com isso que o senhor seja velho. O Sr. Cadan deu uma risadinha. Depois de nossa conversa, resolvi pegar um livro sobre o Hanuman. Era fascinante ler as histórias do Deus Macaco. Fiquei tão imerso em meu estudo que me surpreendi quando o Sr. Cadan parou.
Fizemos uma refeição rápida, durante a qual o Sr. Kadam me encorajou a experimentar alguns tipos diferentes de curry. Descobri que não era muito fã desse prato, e ele riu quando eu fazia caretas com as variedades muito picantes. Gostei mesmo foi do pão naan. Quando nos acomodamos de volta no carro, peguei uma cópia da profecia de Durga e comecei a ler. Serpentes. Isso não é nada animador. Que tipo de proteção ou bênção Durga nos daria? Sr. Kadam, existe um templo de Durga perto das ruínas de Hampi? Existem templos em homenagem a Durga em quase toda a cidade da Índia. Ela é uma deusa muito popular. Encontrei um templo perto de Hampi que iremos visitar. Se tivermos sorte, encontraremos lá a nossa próxima pista para o quebra-cabeça. E tem alguma ideia do que possa ser os perigos deslumbrantes? Não, lamento, senhorita Kelsey, mas nada me ocorre. Também tenho pensado nisso. Lúgubres fantasmas frustram seu caminho. Não encontrei nenhuma referência sobre isso, o que me faz pensar que talvez tenha que interpretá-lo literalmente. Pode ser que haja algum tipo de espírito que tentará deter vocês. Engoli em seco. E o que diz das serpentes? Existem muitas serpentes perigosas na Índia. A naja, o piton, cobras aquáticas, víboras, cobras reais e até algumas voadoras. Nada animador mesmo. O que quer dizer com voadoras? Bem, tecnicamente elas não voam de verdade, apenas planam de uma árvore para outra como o esquilo voador. Afundei no assento e franzi o senho. Que bela variedade de répteis venenosos você tem aqui, o Sr. Kadam riu. Temos mesmos. Algo com que aprendemos a conviver, mas, neste caso, parece que a cobra ou as cobras serão úteis. Tornei a ler o verso. Se serpentes encontrarem um fruto proibido e a fome da Índia satisfazerem, a fim de não ver todo o seu povo perecer. O senhor acha que de alguma forma o que fizemos pode afetar toda a Índia? Não tenho certeza, espero que não. Apesar de meus séculos de estudo, sei muito pouco sobre essa maldição do amuleto de Daimon. Sei que ela tem grande poder, mas de que maneira poderia afetar o país, isso eu ainda não compreendi. Eu estava com uma leve dor de cabeça, por isso recostei-me no banco e fechei os olhos. E depois só me lembro do Sr. Kadam me cutucar para que eu acordasse. Chegamos, senhorita Kelsey. Esfreguei os olhos sonolentos. Onde? Estamos no lugar em que Ren queria parar. Sr. Kadam, estamos no meio do nada, cercado pela selva. Eu sei, não tenha medo, você estará segura. Ren irá protegê-la. O Sr. Kadam pegou minha bolsa e se dirigiu à minha porta para abri-la. Saltei do carro e olhei para ele. Vou ter que dormir na selva de novo, não é? Tem certeza de que não posso ir com o senhor enquanto o Ren resolve a vida dele? Lamento, senhorita Kels, mas desta vez ele vai precisar da senhorita. É algo que não pode fazer sem sua ajuda. Legal, resmunguei. E o senhor naturalmente não pode me dizer do que se trata. Não cabe a mim dizer. Essa é uma história para ele partilhar. E quando o senhor vai voltar para nos buscar? Vou até a cidade fazer compras. Depois encontro vocês aqui em 3 ou 4 dias. Talvez eu tenha que esperá-los. Pode ser que ele não encontre o que está procurando nas primeiras noites. Suspirei e lancei um olhar zangado para Ren. Mais selva. Muito bem. Vamos logo com isso. Por favor, vá na frente. O Sr. Kadam me entregou um frasco de repelente com filtro solar, colocou mais algumas coisas na minha mochila e me ajudou a colocá-la nos ombros. Soltei um suspiro profundo enquanto havia se afastar do jipe. Então me virei para seguir Ren mata adentro. Ren, por que sempre preciso segui-lo para o meio da mata? Que tal da próxima vez você me seguir até um belo spa ou quem sabe uma praia? O que me disse? Ele fungou e continuou andando. Está certo, mas você me deve uma desta vez, depois desta. Caminhamos pelo restante da tarde.